Vamos trabalhar mais informações, mais esclarecimento para conduzir você ao conhecimento da verdade de Deus. Vem cá comigo, vamos analisar o seguinte. Vamos reportar lá atrás, há quase 2000 anos atrás, quando Jesus veio ao mundo trazendo a mensagem do Evangelho. Vamos lá para trás, há quase 2000 anos atrás. Vamos analisar. O mundo naquele tempo não era como hoje. Não tinha tantas pessoas como hoje tem. Não tinha tantas nações como hoje tem. O mundo naquele tempo era mais restrito. Mas vamos fazer uma análise. Jesus quando veio ao mundo, vamos lá, traz uma mensagem que é uma mensagem que contraria tudo que se pregava em nome de Deus na terra. Vou repetir novamente. Jesus, quando vem ao mundo, ele vem trazendo uma mensagem, uma direção para o homem chegar a Deus, que contraria tudo que era pregado na terra em relação a Deus. Todos os conceitos religiosos, tanto dos judeus como de outros povos. Então Jesus vem com uma mensagem agora que vai impactar a humanidade. Vai abalar com toda a estrutura de conceitos, de doutrina, de princípios e valores de Deus que era pregado antes de Jesus. Jesus vem e traz uma mensagem que foi o Evangelho, que é as boas novas. Eu sempre faço questão de fazer essa observação, que o Evangelho, as boas novas, são informações que nos dão o conhecimento de Deus para o caminho, para o meio de chegar a Ele, para ser salvo, por onde o homem vai encontrar esperança. O Evangelho nos leva ao conhecimento dessa direção, por onde encontrar essa esperança. E eu sempre digo a todos que o Evangelho mostra o homem, o alvo, para que o homem vá, o caminho, a direção para Deus. O Evangelho mostra que é em Cristo, por Cristo. O Evangelho não conduz ninguém a ir para nenhum outro lugar, meio ou qualquer coisa assim, que hoje a multidão vive, de pessoas neste mundo, buscando a Deus por ali, aqui e acolá. Então o Evangelho, resumindo, é a revelação de Deus para o homem ter o conhecimento como chegar a Ele, onde Deus mostra o caminho, a porta, o meio de salvação do homem perdido para encontrar a direção para Ele. É o Evangelho que nos dá esse conhecimento. Só que, antes de Jesus vir ao mundo, o mundo vivia a sua direção de Deus. A humanidade, ela vivia a sua vida de adoração, de culto, de servir, de buscar a Deus. Tanto outros povos como o povo de Israel. Mas tanto o povo de Israel quanto os outros povos estavam perdidos de Deus. Mas eles tinham seu princípio de vida, de entendimento, de crença, de dogmas, de doutrina, de ensinamento, de prática, de fé, entendendo que ia a Deus. Agora escuta uma coisa, para refletir comigo aí. Vem Jesus trazendo uma mensagem que contraria todos os conceitos pregados por todas as religiões em relação a Deus. Jesus vem e traz uma mensagem que vai contrariar, vai reprovar, vai condenar todos os conceitos, os princípios, os valores que era pregado como se fosse meio para Deus. Vamos analisar. Vamos voltar aqui a um assunto. Vamos agora fazer um assunto de história, né? Vamos voltar para a história. Vamos aqui analisar, né, um pouco da geografia. Toda a Europa, escuta uma coisa. Toda a Europa estava evangelizada, estava vivendo dentro do conceito doutrinário do catolicismo romano. Antes de Jesus, essa instituição religiosa já existia. Então toda a Europa, ela é levada no ensinamento do catolicismo romano, que predomina. Então, os europeus, os portugueses, passaram, né,
que era o Império Romano que dominava naquela época. Então passaram a pregar sua fé, seu conceito de fé. Então por isso que a gente vê hoje tantos lugares com tanta igreja católica. O sistema católico romano, ele abrange todo o canto da terra. Por quê? Porque o Império Romano dominava muitas terras, por muitos lugares, e implantava o seu conceito de fé. Ali fazia as igrejas, estabelecia os homens para ficar ali, né, catequizando, ensinando o povo. E aí a gente vê a Europa predominando o catolicismo romano, que foi, né, disseminado no Brasil e em outros lugares. Lá na África, a gente vê que o que predomina na África é os cultos ocultos, feitiçaria, não é? Aqueles cultos de feitiçaria, onde eles invocam ali espírito e etc. Na Ásia, o que predomina é o budismo. Na Ásia, o que predomina é o budismo. É Buda o mestre. É Buda o guia espiritual dos asiáticos. No Oriente Médio, o que predomina é o islamismo, Maomé. O profeta que guia o povo no islamismo é Maomé. Para chegar a Alá, que quer dizer Deus. Eles são guiados por Maomé. Na Ásia, a maioria dos povos asiáticos aderem à fé budista. São budistas. Eles são discípulos de Buda, Siddhartha Gautama, o primeiro Buda. Na Europa, eles são discípulos do catolicismo romano. Eles seguem a doutrina da instituição católica romana, que no mundo inteiro foi disseminada essa doutrina. E aí vem Jesus, preste atenção, meu irmão. Agora vem Jesus e traz uma mensagem, traz uma direção, leva o povo a um caminho, leva o povo a uma verdade que vai contrariar todo o sistema religioso pregado na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, dentro de qualquer conceito religioso. A mensagem de Cristo, o Evangelho, vai reprovar o conceito doutrinário pregado pelo sistema católico romano, que dominava toda a Europa. O Evangelho de Cristo vai condenar e reprovar todo o conceito doutrinário que é predominante no Oriente Médio, o islamismo, onde eles são guiados por Maomé, que eles dizem que o profeta que Deus enviou à terra não foi Jesus, é Maomé, Muhammad Ali. O islamismo acredita assim. Aí vem o budismo na Ásia. Os seguidores de Buda acreditam que Buda é o guia, é o exemplo da perfeição. Os ensinamentos de Buda levam o homem à perfeição, que é, o nome verdadeiro é Siddhartha Gautama, o primeiro Buda. E cada um dentro do seu conceito, achando que vão chegar à divindade, achando que vão chegar à perfeição. Agora escuta uma coisa, vem Jesus agora com a mensagem do Evangelho, dizendo ao povo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem Jesus com a mensagem dizendo, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vem Jesus com a mensagem dizendo, eu vim para salvar e buscar os que se haviam perdido. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que mensagem que vai contrariar tudo que era pregado dentro das religiões. O povo dentro das religiões eram ensinados a buscar a Deus por fulano, ciclano, beltrano, por ali, aqui e acolá, praticando isso, aquilo outro. Vem Jesus e diz, é eu. Vem Jesus e diz, é por mim. Vem Jesus e diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar a Deus senão por Cristo. Porque Jesus é o único mediador que pode mediar a situação do homem com Deus e reconciliar o homem com Deus novamente para a vida da promessa eterna. Só Jesus Cristo. Aí você observa uma coisa.
Analise, por isso que eu digo sempre, as pessoas me ignoram, me criticam, dizem que eu estou julgando, dizem que eu estou generalizando, mas é a verdade, irmão. Por isso que eu digo sempre, todo o sistema religioso, seja ele islâmico, budista, romano, católico, evangélico, espírita, kardecista, seja qual for, todo o sistema religioso é do maligno. A verdade de Deus não predomina no sistema religioso. No sistema religioso, o que predomina é a mentira do diabo, onde o sistema está estruturado. É na mentira do diabo, seja qual for a instituição religiosa. Porque não se submetem ao Evangelho de Cristo. As boas novas que Deus trouxe como esperança para nos dar o conhecimento da salvação. O povo é ensinado a viver flagelos, penitência, praticar boas obras, estar ali, aqui e acolá, viver assim e assado, guardar e praticar regra, norma, subjugado a fardos de servidão, estabelecido pelos homens dentro das religiões, como se isso fosse méritos para o homem receber algo de Deus. Tem que praticar isso, tem que ser assim, tem que viver assim. Enquanto o Evangelho não ensina nada disso. Então, meus amados irmãos, a Europa foi evangelizada pela doutrina católica romana. E muitos que se converteram a Cristo foram perseguidos pelo sistema religioso católico romano. Você sabia que o Evangelho chegou aqui no Brasil, até nós, pelos ingleses, que vieram fugindo do absolutismo romano, que rezava uma só fé, um só rei e uma só lei, e quem não fosse submisso ao rei, à fé do rei, à lei que o rei estabelecia, seria tido como herege, perseguido. E aí houve uma grande perseguição. A história conta várias situações. Você já viu falar nas cruzadas? O que eram as cruzadas? Era o Império Romano que ia para os lugares impor a sua regra, a sua fé, a sua lei. A autoridade é o rei. O Império Romano saiu, invadindo terras, colocando, determinando que o povo tinha que submeter-se. E muitos que não se submetiam eram mortos, perseguidos. A história conta isso, irmão. Vai pesquisar a história do absolutismo romano, da Inquisição. O povo não quer o conhecimento. O povo quer viver na ignorância. O povo quer viver na escuridão. O povo quer viver na mentira. E é por isso que a Bíblia diz que vão ser condenados porque não deram ouvido à verdade. Eis a causa. Porque muitos não vão receber a salvação porque não deram importância à verdade por onde seriam salvos. O Evangelho de Cristo veio para libertar o homem disso. Dessa mentira do diabo, dessa escravidão do diabo. Levando o homem a buscar a Deus por caminhos que não iam encontrar Deus. A Europa, governada, doutrinada pelo conceito doutrinário do catolicismo romano. O islamismo, doutrinando ali a todos aqueles povos ali do Oriente Médio. O Oriente Médio, todos ali, a maioria, tudo dentro do islamismo. No continente asiático, os países asiáticos, tudo convertido a Buda, Siddhartha Gautama. Vem Jesus agora, sendo levado ao conhecimento de todos, que Ele é o caminho para Deus, Ele é a verdade de Deus, Ele é a porta de acesso a Deus. O homem só encontra Deus por Ele, fora dele não há como o homem encontrar Deus. Isso vai abalar, irmão, todo o conceito doutrinário de qualquer sistema religioso. Jesus vem dizendo, quem veio salvar fui eu. É eu que salvo vocês. Não é vocês que se salvam dentro de igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, praticando aquilo outro. Para o homem, isso é impossível. Jesus disse, eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Mas o povo está dentro da ignorância, da mentira, do engano, de que vão ser salvos, são de Deus, vão encontrar Deus, por meio dos caminhos que a religião apresenta.
E é isso, meus irmãos, que eu quero que vocês entendam. Não fiquem presos. Não coloque como um meio de caminho, um meio de vida com você com Deus, nenhuma instituição religiosa, nenhuma vida de devoção religiosa, nenhum credo, nem crença de religião. Jesus não deu a direção para ninguém por esse meio. Creiam em Jesus, irmãos. Vão aprender de Cristo. Sejam libertos. Porque o diabo vem escravizando a humanidade, privando ela de Deus há muitos séculos, com a mentira, com o engano, propagado, divulgado como verdade de Deus, por meio do sistema religioso. O diabo vem impedindo as pessoas do conhecimento da salvação, do caminho da salvação, da direção para com Deus, por meio das mentiras pregadas como verdade, dentro do sistema religioso. E o povo hoje, você pode observar isso, o que eu estou falando é notório. Isso é fácil de se ver e observar. O povo hoje é escravizado dentro de suas religiões, onde centralizam, consagram, devotam, entregam suas vidas para viver dentro das religiões, nos princípios das religiões, como se fosse para Deus. O católico no catolicismo, o espírita no espiritismo, o evangélico nas igrejas evangélicas, o mormon nas igrejas de mormons, os testemunhos de Jeová nos conceitos, princípios da sociedade torre de vigia, o islamismo dentro do islamismo, o budismo dentro do budismo. E cada um vive na sua verdade relativa de Deus. Perdidos de Deus. Presos com o entendimento cego. Com o entendimento corrompido. Se conduzido na direção contrária a Deus. Porque é o que eu sempre digo, irmãos. Todos os que vivem guiados numa vida como se fosse para Deus, por meio da religião, estão perdidos de Deus. E Jesus veio para isso, para buscar os perdidos. Mas os perdidos, para ser achado, tem que voltar e seguir a direção das placas de Deus que leva o homem ao céu, que é anunciada pelo Evangelho. A direção das placas de Deus que leva o homem para o céu está anunciada pelo Evangelho. Enquanto as pessoas estiverem buscando andar, se dirigir a Deus pela direção das religiões, continuam perdidas. Eu acho interessante que Jesus vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me siga não permaneça nas trevas. Nem Siddhartha Gautama Buda, nem Muhammad Ali Maomé, nem Joseph Smith, nem Charles Taze Russell, nem Allan Kardec, que o nome dele na verdade é Denizade Leon Hippolyte, nem Maria, nem Paulo, nem João, nem padre, nem papa, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem seres espirituais, nem seres humanos. Ninguém tem autoridade, nem tinha nem tem, para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Nenhum homem, nem criatura do céu nem da terra tinha e nem tem autoridade para dizer o que Jesus disse. E Jesus, ele disse isso porque só Deus é quem dá a vida. Só Deus é quem é a verdade. Só Deus é quem tem o poder para resgatar e salvar o homem. E Jesus tem esse poder porque ele é Deus vindo à terra em forma de homem. Esse Deus que veio ao mundo e deixou a sua mensagem poderosa para salvar todo aquele que crê. Essa mensagem poderosa do Evangelho não leva ninguém à igreja A, à igreja B, à igreja C, religião A, B ou C, a homens, a lugares, a obra, a prática, a coisa nenhuma que o homem faça para ser salvo, para chegar a Deus. Essa mensagem poderosa do Evangelho, ela leva o homem a Cristo. A verdade é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é Deus. Esse Deus é quem salva.
esse Deus é quem guia, esse Deus é quem instrui, esse Deus é quem faz o homem alcançar a promessa da vida eterna. Mas se o homem crer e se converter a Ele, seguindo a Ele, perseverando, a se manter na verdade e não apostatar dessa verdade, Jesus veio, a mensagem de Cristo contrariou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que vive dentro das igrejas evangélicas, você acha que é de Deus, né? Não, porque aqui a gente não tem imagem de escultura. Aqui a gente adora só a Jesus. Aqui nós vivemos o evangelho. É mentira. E eu provo isso. Eu provo que os que vivem dentro do sistema religioso evangélico não estão no evangelho. Eu provo que os que vivem dentro do sistema religioso católico não estão no evangelho. Eu provo que os que vivem dentro da sociedade Torre de Vigia, o Testemunho de Jeová, não estão vivendo o evangelho. Eu provo que os que vivem dentro da doutrina de Mormons, das igrejas de Mormons, não estão sendo instruídos e guiados pelo evangelho. Os que estão dentro da doutrina espírita não estão guiados pela direção do evangelho. Os que estão dentro de qualquer religião ou igreja não estão guiados dentro da verdade do evangelho. Eu digo e provo. Vou provar aqui que aqueles que vivem dentro da doutrina das religiões evangélicas, igrejas evangélicas, não estão no evangelho de Cristo. Já começo com a primeira mentira, de que encontram a Deus dentro da casa de Deus. O evangelho não ensina isso. Já começa com a segunda mentira, de que tem que estar na casa de Deus para adorar a Deus. O evangelho não ensina isso. Já começa com a terceira mentira, de que se não tiver numa igreja, casa de Deus, não tem a Deus. Mentira, o evangelho não ensina isso. Tudo isso que o evangelho ensina é em Cristo, não em igreja, instituição religiosa de homens. Dentro do sistema religioso evangélico, as pessoas estão vivendo paganismo, feitiçaria, misticismo. Esses cultos de campanha, esses pactos, esses votos, esses movimentos que estão sendo levados para o povo viver e praticar, isso é paganismo, feitiçaria, misticismo. O evangelho não ensina isso. Essas doutrinas que o povo aprende dentro das igrejas evangélicas, que tem que ser batizado para ser salvo, senão não é salvo, não faz parte do corpo de Cristo, não tem comunhão com a igreja, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que tomar ceia, porque se não cumprir isso, não faz parte da igreja, do povo de Deus, é mentira. O evangelho não ensina isso. Estou provando aqui que é o que vocês vivem e são ensinados a viver e praticar, devotando suas vidas dentro desses conceitos nas igrejas evangélicas. Vocês vivem desse entendimento, é ou não é? Eu estou mentindo aqui? Pode perguntar a qualquer evangélico, que ele vai dizer a você, não, tem que ir para a casa de Deus, adorar a Deus. Tem que buscar a Deus, tem que tomar ceia. Tem que dar o dízimo, tem que estar lá, porque lá é o lugar onde a gente adora a Deus, recebe a bênção de Deus. Tem que estar submisso à autoridade do pastor, porque ele é o homem de Deus, ungido. É mentira, o evangelho não diz isso. Eu estou provando que vocês que vivem dentro do sistema religioso evangélico não estão no evangelho de Cristo. Lembre-se de uma coisa, não confundam o evangelho de Cristo Jesus, que é uma informação que nos leva a Cristo, por onde encontramos a Deus, com igrejas evangélicas, que é uma instituição que leva vocês a estar escravizados no legalismo religioso, praticando e sendo devoto, como se fosse meio de alcançar Deus. Não confunda, o evangelho de Cristo não é isso que o povo vive dentro das igrejas evangélicas. Não é nesse entendimento que você tem que ser formado para uma vida com Deus, dentro do que vocês estão aprendendo nas igrejas evangélicas. E eu provo também que o povo vive dentro do sistema religioso católico romano não tem nada a ver com o evangelho. Aí é muita coisa. Reza pelos mortos, é indulgência, é objeto, rosário, escapulário, é missa, é Maria como intercessora, medianeira, advogada, é co-salvadora, que faz intercessão, que leva o homem a Cristo, para Cristo pedir a Deus e por aí vai. Tudo é mentira, o evangelho não ensina isso. Aí vem o espiritismo. Não, porque tem que cumprir o karma, tem que fazer boas obras, tem que fazer caridade, porque senão não é abençoado, não tem o pecado purgado. Porque o homem é que tem que purgar o seu pecado. Dentro do espiritismo, a doutrina que eles são ensinados lá é que o pecado para a vida do pecador, para ser remido,
para o pecador ser purificado dos seus pecados, ele tem que viver o karma, praticar boas obras, fazer caridade, porque lá eles são ensinados que o homem, ele tem que justificar-se a si mesmo. Não é pelo sacrifício de Cristo. Eles ensinam isso. Isso não é o Evangelho. Dentro da organização da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhas de Jeová ensinam ao povo que salvação é pela instituição, clamando o nome de Jeová, que não existe inferno, que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa, que não existe inferno, o inferno é a sepultura. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O povo que está vivendo dentro dessas instituições religiosas estão perdidos de Deus, separados da vida com Deus, pela ignorância do coração e pela dureza, por não dar ouvido à verdade. A mensagem que Jesus trouxe não tem nada a ver com o que as igrejas evangélicas pregam, não tem nada a ver com o que as igrejas católicas pregam, não tem nada a ver com o que as igrejas de Mórmon pregam, porque a doutrina de Mórmon leva o povo a buscar salvação por meio da revelação de Joseph Smith, que foi dado pelo anjo em placa de ouros para ele. É mentira, o Evangelho não revela isso. O Evangelho de Cristo Jesus veio pelo próprio Cristo, que trouxe o Evangelho, estabeleceu sua igreja, e a igreja nunca deixou de existir na terra. A igreja nunca foi vencida por Satanás, porque dentro do sistema doutrinário de Mormons, eles ensinam que Joseph Smith foi levantado lá no século XVI ou foi século XVIII para restaurar a igreja, para trazer a verdade, que o povo estava sem verdade e a igreja tinha sido destruída, não tinha mais igreja. Olha a pregação do inferno dentro da doutrina de Mórmon. Que Deus levantou Joseph Smith porque a igreja de Deus tinha sido destruída. Jesus não tinha cumprido a palavra dele. Quando Jesus estabeleceu sua igreja, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleciam contra ela. E a igreja de Deus não é nenhuma instituição de Mórmon. Deus não levantou nenhuma instituição religiosa como meio e lugar de salvação, como lugar onde está a verdade dele, como ensina os Mórmons, como ensina os espíritas, os católicos, os testemunhos de Jeová, centralizando Deus, a verdade de Deus, o encontro com Deus dentro das instituições dele. Meus amigos, meus irmãos, toda pregação que centraliza você dentro de alguma instituição religiosa, servindo como se fosse a Deus, para você se submeter a tudo que ali dentro é determinado, é seita, é maldita, não é de Deus. Saia daí. Deus não estabeleceu nenhuma instituição religiosa, nenhum lugar, igreja para o povo estar, para ser dele. O que Deus estabeleceu foi Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o meio, Ele é o alvo, Ele é a rocha, Ele é o alicerce, Ele é o lugar onde você vai estar seguro em Deus, firmado nele por meio de Jesus. E isso não é numa instituição. Jesus não é nenhuma igreja. Jesus não está restrito a nenhuma religião. Jesus é Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, em todo aquele que crê nele, Ele está guardando, protegendo, para que fiquem e estejam naquele grande dia tomando posse da vitória, pela fé que tiveram nele, pela perseverança que tiveram nele, pela fidelidade de guardar e praticar a palavra dele. Jesus, não nenhuma igreja, nenhuma doutrina de igreja nenhuma, é a doutrina de Cristo. Então, meus amados irmãos e amigos, analisem isso, meditem no que eu falei e reflitam. O povo hoje dentro das igrejas, da religião, estão alienados. Eles não têm liberdades para pensar. Eles estão com a mente cauterizadas, alienados dentro daquilo que os homens determinam nas igrejas. E eles não podem analisar nem ouvir nada além daquilo. Porque de Deus para ele é só o que vem da parte do líder dele, na instituição dele. A vida de Deus para esse povo religioso é centralizada exclusivamente dentro das religiões, dentro das instituições. A verdade de Deus para esse povo religioso é só o que prega os seus líderes, os soberanos, os senhores que usam de poder e autoridade sobre esse povo, escravizando esse povo no anátema. E o povo não desperta para ouvir a verdade, para que conheçam e sejam libertos. Sabe por que eu estou aqui hoje pregando essa verdade? Porque essa verdade chegou a mim, eu ouvi
conheci e fui liberto. Eu também estava escravizado na mentira do diabo dentro da religião, achando que minha vida com Deus tinha que ser estabelecida, centralizada dentro de tal instituição religiosa, sobre a regra, a norma e o jugo, os fardos do legalismo do homem na religião. Mas quando eu conheci a verdade, eu fui liberto. É por isso que hoje eu estou pregando aqui com liberdade, porque se eu estivesse dentro do sistema religioso, eu estava amordaçado, eu não podia expressar a fé, eu não podia usar o senso crítico, eu não podia questionar, eu tinha que estar submisso, escravizado na autoridade do homem dentro das instituições, na crença, nos dogmas, nos princípios, nos valores, nas doutrinas que eles estabelecem. Mas quando eu conheci a verdade, eu fui liberto. E estou hoje em Cristo, guardando e praticando a doutrina dele, pregando o evangelho da salvação, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É o evangelho de Cristo. Então analise isso. A mensagem do evangelho reprova todo o conceito, valor e princípio de qualquer religião. Qualquer religião. É só você pegar o que ensina, o que leva vocês a praticar dentro da religião. É só vocês pegar o que vocês estão aprendendo, no que vocês estão sendo informados, aonde está centralizada a fé e a confiança de vocês para a vida com Deus. É só vocês analisar isso, o que as religiões ensinam sobre a salvação, aonde está a garantia da salvação, por onde você é salvo. É só você analisar isso e ver com que o que Jesus ensinou, para ver se confere. Tenho certeza que não vai estar de acordo com o evangelho. O que as religiões ensinam não está de acordo com o evangelho. Agora, só que o diabo ele tem uma forma, né, de manipular a verdade para fazer com que o povo veja ela como mentira. E de fazer com que a verdade seja colocada como mentira e a mentira como verdade. Porque o diabo é sutil. Ele é estratégico, ele tem estratégia. O diabo não vai chegar e dizer, não, Jesus não salva, não. Não leia a Bíblia, não. Não creia em Jesus, não. O diabo não vai dizer isso. Ele vai pregar a palavra. Ele vai mostrar Jesus. Só que na sutileza dele, ele vai perverter pontos que você não vai perceber. Que é aí que você vai se desviar. Porque todos esses que eu citei, todas essas doutrinas religiosas falam de Jesus. Diz que ele é o Salvador, diz que ele é o caminho, diz que ele é a verdade, mas só faz dizer, porque na prática não estão submissos a ele. Não, a gente crê em Jesus, mas não está submetendo-se à palavra dele. Porque o que vocês praticam mostra que vocês não estão em Cristo e estão reprovados da fé. Não adianta dizer que ele é Senhor e não guarda a palavra dele. Não adianta dizer que Jesus é salvo e ter esperança de salvação porque está dentro de uma igreja, cumprindo um cerimonial. Não adianta dizer que Jesus é o protetor, mas tu precisa de rosa ungida, sal grosso, de protetor de santo, de anjo para te proteger. Não adianta dizer que Jesus é o caminho, mas tu precisa de intermediário, de pastor, de papa, de padre, de homens, de igreja, de instituição, porque senão não encontra Deus. É ou não é assim? Cuidado, viu? Analise a sua fé, para ver se está aprovada por Deus ou se você não está reprovado. Porque vida com Deus não é por meio de igreja, de devoção, de sacrifício e penitência religiosa. Vida com Deus é por meio do conhecimento e do entendimento. Na palavra dele. Para andar retamente por ela, nem se desviando para a direita, nem para a esquerda, mas perseverar na verdade do evangelho e dele não desviar. Amém? Evangelista Wellington Ramos, compromisso em levar o esclarecimento da verdade de Deus, o evangelho de Cristo, o poder por onde o homem é salvo.